Bom dia, galera! Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje eu estou enviando aulas gravadas porque eu tenho um compromisso, tá? E preciso resolver alguns casos pendentes, tá bom? Vamos iniciar a nossa apostila de língua portuguesa, né? Já estamos atrasados aí, já está quase começando a P1 e a gente nem começou essa apostila ainda. Enfim, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre o gênero textual carta do leitor. Vocês já estão estudando esse gênero em produção de texto também, tá? E é um gênero bem importante. Nós não utilizamos muito esse gênero porque a maioria dos brasileiros, né, não tem o hábito da leitura, principalmente de leitura as quais a gente pode opinar. A gente pode dar o nosso parecer sobre alguns textos, por exemplo, quem é assinante da revista Veja, quem é assinante da revista Época, do jornal Paraná Centro, quem é assinante da Gazeta do Povo, né? Enfim, esses suportes, tá? Esses meios de comunicação, eles dão abertura para o leitor se posicionar. E essa abertura ela é feita por meio de carta, tá? Essa carta do leitor, ela possui a mesma estrutura de uma carta pessoal ou de uma carta argumentativa, tá? E é o que a gente vai estudar aqui, tá? Então, ponto de partida. Você já escreveu uma carta? Para quem? Qual era o seu objetivo? O filme Central do Brasil mostra que a escrita de cartas ainda é uma atividade recorrente em algumas situações. Em que situações as cartas não foram substituídas por outras formas de comunicação, como e-mail ou telefonemas? Eu tenho a dizer, vocês já sabem, que eu já escrevi muita carta na minha vida, principalmente cartas de amor. Por quê? Porque o meu boy, né, morava longe de mim. A gente namorou 5 anos, eu em Jardim Alegre e ele lá em Alta Floresta, no Mato Grosso. E naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, como eu já contei para vocês. Então eu escrevi muita carta na minha vida, tá? E essas cartas, elas atualmente foram substituídas, tá? Mas existem pessoas que ainda enviam cartas. Jornais e revistas muitas vezes recebem cartas e e-mails em que os leitores exprimem sua apreciação sobre matérias e publicam esses textos em seções específicas. Você costuma ler a seção de cartas do leitor de jornais e revistas? Por quê? Bom, quem tem o hábito de ler revistas e jornais realmente lê tudo, tá? E está por dentro de todas as matérias que são publicadas. Então, como ele é leitor assíduo daquele meio de comunicação, ele pode se posicionar sobre o que ele lê, a favor ou contra. E os leitores, né, também acompanham essas cartas. Quando eu assino a revista Educação, e eu leio sim as cartas, por quê? Porque com elas a gente pode inferir ideias que talvez nós não tínhamos inferido na hora da leitura de um determinado texto, tá? Por isso a importância da leitura de cartas do leitor. Gente, a carta do leitor é muito cobrada no PAS e no PSS, tá? Porque é um gênero estudado no primeiro ano. Então, no primeiro ano, eles cobram os gêneros do primeiro ano. Tá? Então, é importante que vocês aprendam a escrever esse gênero textual, tá? Os objetivos da unidade, e aí vem falando sobre a carta do leitor, tá? Então, vamos lá. Como leitores, temos acesso a experiências e ideias expressas pelos autores em seus textos. A temática abordada, as posições defendidas ou questionadas, enfim,
O conteúdo desses textos repercute no leitor e, como reflexo, faz com que este adote posições diversas com base nas palavras lidas e em toda a sua própria experiência. Então, nós, como leitores, nós não temos que acreditar e nem temos que compactuar a mesma ideia daquilo que nós lemos. Talvez nós não aceitemos um posicionamento, tá? E dessa forma eu posso me posicionar sobre isso. O leitor crítico é assim, tá? É aquele leitor que faz inferências, é aquele leitor que lê nas entrelinhas, é aquele leitor que analisa o que foi lido, não apenas decodifica, tá? Ao ler um texto publicado em jornal ou revista, o leitor pode se dirigir por carta ou e-mail ao editor do periódico, da revista, ou ao autor do texto, manifestando suas considerações sobre o que leu. Assim, a carta do leitor é um gênero pertencente ao grupo dos textos argumentativos. Grifem. A carta do leitor é um gênero pertencente ao grupo dos textos argumentativos. Por quê? Você concorda ou não com determinado fato, com determinada ideia, e aí você vai discorrer sobre aquilo. De acordo com o pensador russo Bakhtin, toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Então, o nosso vocabulário, as nossas ideias, elas não são ideologias aceitas por todos, são nossas. Então, a palavra, né, segundo Bakhtin, ela serve para relação, para se refletir e para se pensar, aceitando ou não determinado fato, tá? Bakhtin é um teórico russo, pessoal, ele é muito estudado no curso de letras. Por quê? Porque foi ele que desenvolveu a teoria dos gêneros textuais, tá? Bakhtin desenvolveu a teoria dos gêneros discursivos, tá? Que no caso, gêneros textuais. Essa teoria ela foi desenvolvida nos anos 50 e chegou ao Brasil na década de 90. Então, para nós ela é nova, mas para outros países não. Aqui a gente tem um fragmento. Através das cartas à redação, os leitores comuns podem participar do debate público, podem se fazer ouvir, opinar sobre o que está acontecendo nas diferentes esferas sociais, podem tomar parte nas discussões de caráter político, econômico e social que estão em foco. A carta à redação transforma-se, portanto, num espaço de discussão, de embate de opiniões. Nas cartas, os leitores defendem ideias, doutrinas, crenças, ou seja, posicionam-se publicamente como sujeitos. Tá, então vamos fazer de conta eu sou assinante do jornal Gazeta do Povo e no ano passado eles publicaram no jornal, tem uma seção que é só para educação e é a seção que eu acompanho mais. Nessa seção, pessoal, vem textos escritos pelos editores, né, pelos escritores lá do jornal Gazeta do Povo. E eu percebia que nos títulos relacionados à educação, alguns autores, eles tinham o viés de colocar no título algo para chamar atenção, mas desqualificando a classe de professores. Então, eu li um texto, não gostei do título. Li outro texto, também não gostei do título. No terceiro texto, eu me posicionei. E eu enviei uma carta para o jornal Gazeta do Povo, tá? Dizendo que eu era professora, que eu acompanhava a sessão Educação da Gazeta do Povo, e que eu sou assinante do jornal há mais de 2 anos, que eu gosto muito dos artigos, gosto muito do que eles publicam, mas com a análise de professora, eu percebi que alguns títulos usados em textos estavam desqualificando a nossa classe. E eu perguntei, por que vocês fazem isso? E eles me responderam, tá? Então,
com muita educação, com muito jeito, usando a linguagem formal, com a estrutura da carta, eu fiz isso. É muito importante, por quê? Porque eles percebem que os leitores eles estão antenados, eles estão ligados. E nós também temos o direito de opinar sobre determinado fato. Pessoal, ó, esse programa que eu estou usando, dá para eu gravar 15 minutos, tá bom? Então, quando estiver terminando aí, ou às vezes eu me empolgo e nem vejo a aula acaba. Leva isso em consideração, tá? Ao escrever, as pessoas têm um propósito comunicativo. Então, ninguém escreve aleatoriamente. Todo mundo escreve ou fala com uma finalidade. A seguir, foram elencadas 4 razões pelas quais leitores escrevem aos jornais e às revistas. Indique com que intenção cada uma das cartas de leitor reproduzidas foi escrita. Então, vocês vão usar a letra A para o texto que faz elogio, a letra B para um texto que discorda da posição defendida na matéria, letra C, dar a sugestão e letra D, corrigir informações, tá? Hoje eu abri a apostila do professor, para eu não ter que ir lá abrir de novo, tá? Então eu já vou ler com vocês e já vou corrigindo, tá? Esse aqui, texto 1, tá? É a letra B. Letra B, discordar da posição defendida na matéria. Piada de mau gosto. Não gostei da matéria. Que vença o pior. No X-Tudo Mix. Não considero a música do PSY ruim. E também não acho que John Carter tenha sido uma idiotice. Há muitos leitores que gostam desse filme. E talvez vocês tenham magoado alguns. JV por e-mail. Foi mal, JV. Os candidatos a piores do ano foram eleitos pela redação e pela turma do fundão. A intenção é fazer piada, claro, mas vamos pegar mais leve em 2013. Tá? Então, aqui foi a carta e aqui já veio a resposta da carta. Lembrando, pessoal, que a carta não chega assim ao jornal ou aos editores, né, aos leitores. A carta ela vai na estrutura da carta, com cabeçalho, com vocativo, com o corpo da carta, com a despedida e com a assinatura. Chegando lá, eles fazem a edição dessa carta, né? Se ela não estiver usando a linguagem formal, eles vão adequar a linguagem para a linguagem formal. E aí que eles vão publicar, tá bom? Bom, já estamos com 13 minutos, dá para eu ler mais um texto aqui. Texto 2, letra D. Na letra D nós tínhamos corrigir informações. Jamais declarei que cicloativista anda nas ciclovias centrais para lazer. Disputa para guardar bicicleta tem fila de espera na Zona Leste, cotidiano 9/3. Mas sim, que elas são mais frequentadas por cicloativistas e também utilizadas para lazer. Não disse que a bicicleta é mais utilizada na periferia por uma questão de economia, mas sim porque o transporte público coletivo nestas regiões é de baixa qualidade. Estas minhas observações estão registradas na minha tese de doutorado, o uso cotidiano da bicicleta no município de São Paulo. MM, doutora em mobilidade não motorizada pela FAO USP São Paulo. Nota da redação, leia a seção Erramos. Tá? Então, eu vou parar esse vídeo, daqui a pouco eu começo a gravar o outro, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau!